Fala, meus jovens, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como eu consegui nesse último mês 5 clientes. Na verdade eu acredito que foram mais, tá? Mas pelo menos 5 eu consigo te dar certeza. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Eu sou o Ronaldo Henrique, eu falo sobre gestão de tráfego, como conseguir clientes, como viver disso, como eu já vivo há alguns anos. Então vamos pra cima do conteúdo, tá? Cara, primeira coisa, tá? Eu vou trazer uma coisa totalmente diferente do que vocês costumam escutar. Eu vou te trazer os canais que eu consegui esses clientes. Eu vou te contar como é mais ou menos minha rotina para conseguir esses clientes. Eu vou te contar como que eu fiz. Então, eu vou trazer algo que geralmente as pessoas não entregam, tá? E eu tô falando isso não é porque eu acho. Eu estou em vários grupos, em vários tipos de mentoria, em vários tipos de acompanhamento. E o pessoal que faz geralmente mais grana, que geralmente consegue mais clientes, eles não costumam abrir. E eu tô falando isso porque eu tô nesses grupos. Eles não costumam abrir e eles sempre ficam com um segredinho, com coisa. Você pode perguntar diretamente, pode muitas vezes até ser seu amigo, tá? Ele pode te responder outras coisas, mas como ele faz para conseguir mais clientes, geralmente as pessoas não abrem. Isso dificilmente você vai ver na própria internet. Geralmente você vai ver muito do óbvio. E claro que tem coisas que o óbvio funciona, mas tem coisas que às vezes a gente só precisa escutar e que muitas vezes as pessoas não nos trazem, tá? Então bora lá, eu vou te trazer aqui. E aí, cara, de verdade, eu vou abrir com você coisas que muitas vezes as pessoas não abrem. Realmente na minha operação, eu mostro minha rotina, eu mostro meu dia a dia, eu mostro tudo. Então a única coisa que você pode fazer para me ajudar é se inscrever aqui no canal. Vamos lá. Primeira coisa, tá? A maioria dos clientes que eu consegui não foi através de prospecção, tá? Não foi através de tráfego pago. Eu ainda não estou investindo em tráfego pago. Não foi através. Passando aqui para te lembrar que você pode ter acesso ao meu curso aqui no link da descrição. Esse curso no qual você vai conseguir sim tirar, diferente dos cursos do mercado, tirar todas as suas dúvidas num grupo do WhatsApp, dúvidas comigo, dúvidas com alunos. Então a gente tem uma comunidade muito forte aqui do WhatsApp. Além disso, você vai ter acesso a todo esse template do Trello, no qual aqui tem todo o que você precisa fazer para começar a atender um cliente, um passo a passo, onde você tem desde proposta comercial aqui, modelos para você modificar e utilizar, até mesmo contratos para você utilizar e mandar para o seu cliente para fazer o fechamento com ele, além de várias outras coisas, documento de briefing, pegar acesso do MetaAds e por assim vai. Aqui tem todo o conteúdo que você precisa e de organização para cada um dos seus clientes, e eu te ensino como utilizar. Além disso, você ainda tem a parte de proposta comercial, como eu te falei, só vim aqui modificar a proposta que eu utilizo para fechar clientes, e já fechei só nesse último mês R$30 mil em contrato. Além disso, aqui você também encontra basicamente depoimentos de vários alunos que fecharam o contrato em 15 dias, em 10 dias, em 20 dias, utilizando esse curso. Tem vários depoimentos aqui. E tudo isso por apenas R$97. De outros canais, tá? Foi através de indicação. A maioria desses clientes que eu consegui foi através de indicação. E aí, eu quero trazer dois pontos, tá? Porque você pode me falar, Ronaldo, mas eu não tenho nenhum cliente. Se você não tem nenhum cliente, a sua forma de conseguir indicação vai ser justamente você falando com quem é próximo. Então, se você não tem nenhum cliente, já mostra que você não fez isso que eu tô te falando aqui. Porque o primeiro cliente de quase todas as pessoas é justamente amigo de amigo, ou algum familiar, ou amigo de algum familiar, mas geralmente está dentro do seu ciclo social ou perto do ciclo social de alguém que você conhece. Essa é a primeira coisa. Agora, você que já tem cliente, cara, tu precisa criar um plano de indicação. E isso é muito falado em mentorias até com preço bem alto, tá? De você criar um plano de indicação. O que é um plano de indicação? Você criar um caminho, um método ali, para que as pessoas que são faz parte ali, e é seu cliente hoje, essas pessoas elas olhem e falam, cara, faz sentido eu indicar o Ronaldo, porque eu vou ganhar alguma coisa. E aí esse alguma coisa pode ser um desconto na mensalidade, pode ser algum bônus, pode ser alguma coisa a mais, tá? E aí você define, cada um tem o seu modelo ali, o seu plano de indicação. Mas eu faço isso e é claro que o cliente, mesmo que você entregue algo para ele, ele não vai te indicar se você não tem um bom atendimento e se você não gera resultado para ele. Então é importante que você faça essas duas coisas, gere resultado e, consequentemente, também tenha um bom atendimento. Essas duas coisas precisam acontecer. Mas não quer dizer que só porque você entregou essas duas coisas o cliente vai te indicar.
se você não tiver um modelo para isso, um plano de indicação, que é o que a gente chama para isso, você não vai ser indicado e, consequentemente, você não vai ter mais clientes. Então, esse é o primeiro ponto. Crie um plano de indicação, crie uma forma e comunique isso de forma ali, pelo menos semanal, com os seus clientes, para que eles entendam que se eles te indicar, eles também vão se beneficiar. Eles não vão somente entregar algo para você, sabe? Eles vão entregar algo para eles mesmos também, eles vão ser os maiores beneficiados disso. Então, essa é uma das coisas que eu quero te trazer aqui, que é muito importante fazer esse plano de indicação e faz uma enorme diferença. A partir do momento que eu comecei a fazer o plano de indicação, eu comecei a ser indicado mais. Só para você ter uma noção, eu posso falar porque vai ser um negócio mais diferente, mas eu fui indicado pela minha cliente para... Ela me indicou uma pessoa, nem que ela é amiga ou faz parte do contato dela, mas ela visitou tal lugar e aí ela costuma ir ali porque é próximo do empreendimento dela. E aí ela falou com a pessoa e me indicou. Essa pessoa pediu meu contato, ela entrou em contato comigo e eu fechei com ela exatamente hoje, inclusive. Hoje ela assinou o contrato. A gente já tinha combinado de fechar antes, mas ela assinou o contrato exatamente hoje. Por quê? Porque tá na mente da minha cliente que de fato faz sentido ela me indicar, ela me promover, ela levar isso. Então, essa é a importância de você investir tanto nesse plano de indicação e também em relacionamento com o seu cliente. Segunda coisa que eu quero falar aqui com você. Cara, eu sempre trago aqui, e aí tu precisa entender isso, a parte de prospecção. A parte de prospecção foi uma das formas que eu também consegui fechar cliente. Por quê? Porque a parte de prospecção, ela geralmente vai ter um trabalho maior, e isso é normal, tá? A gente está falando de um canal de aquisição que você não depende de gastar grana, entre muitas aspas, né? Porque você pode contratar alguém, mas você não vai ficar gastando para trazer essa pessoa. Então, quando essa pessoa vem, ela vem somente pelo seu tempo. Então, quando você consegue um novo cliente através de prospecção ativa, seja através de cold call ou através de mensagem no Instagram, via direct ou no próprio WhatsApp, essa pessoa ela não teve um custo para sua operação, a não ser o tempo que você se dedicou. Ou seja, é muito rentável, é muito bom isso. E quando você começa a pensar com mentalidade de quem quer construir de fato um negócio, você começa a entender que você precisa de fato estruturar canais aos poucos, é claro, mas estruturar canais de aquisição de cliente. Não adianta você ficar dependendo só de indicação, porque, por exemplo, nesse mês eu recebi algumas indicações, e isso é muito legal e eu estou muito feliz com isso, mas tiveram meses que eu não recebi indicação. E se eu dependesse só de indicação, eu não teria trazido nenhum novo cliente para minha agência. Então tu precisa sempre pensar dessa forma. Cara, tá bom, indicação, vou criar meu plano de indicação, vou fortalecer isso, mas e se ninguém me indicar? Isso quer dizer que eu não vou ter mais nenhum cliente? Meu negócio depende de outro cliente? Não. Seu negócio não tem que depender de nenhum cliente. Seu negócio não tem que depender de nenhum colaborador. Seu negócio tem que depender de você. Você que tem que fazer o negócio acontecer. Então, esse é o lance. Então, vamos tirar a parte de indicação. Prospecção. Cara, o resultado que eu tive de prospecção desse último mês, ele foi um resultado que, se eu dependesse, para você entender, tá, de indicação nos meses anteriores, eu sempre fecho cliente. Estou fechando muito cliente com prospecção nesse momento? Não, não estou. Eu estarei mentindo e o meu negócio aqui nunca vai ser mentir. Mas eu venho fechando clientes com prospecção ativa de forma constante. Praticamente todos os meses eu fecho cliente de prospecção ativa. O que isso significa? Que eu tenho ali um canal no qual, se ninguém me indicar, se isso não acontecer, eu consigo também fechar cliente. E é isso que você tem que começar a pensar, tá? Então, por que a gente faz prospecção ativa? Porque a gente não fica dependente de indicação. Você tem um canal ali que não vai ser talvez o canal que mais vai te trazer cliente, ou pode ser que seja, vai depender da estrutura, isso a gente vai ajustando, eu estou fazendo isso. O jogo da prospecção é um jogo de constância e de volume, e conforme vai passando o tempo você vai ajustando e você vai melhorando seu funil. Então é uma coisa que você vai aprendendo de forma prática mesmo. Eu vejo muita gente, inclusive dentro da própria comunidade Sobral, né, o pessoal falando:
Ah, mas eu tô sentindo muita dificuldade de prospecção, isso e aquilo. Cara, é normal. Você precisa ajustar, você precisa entender, você precisa aprender. Se você não tem experiência, é normal que você faça um monte de cagada. É muito provável, inclusive, que você faça um monte de cagada mesmo, entendeu? Então você precisa se acostumar com isso. Então a gente falou aqui sobre a parte de você criar um plano de indicação, você fazer prospecção e, cara, escolhe um canal, escolhe uma forma e foca nela até você ficar muito bom nela. E sim, no começo vai ser difícil. Terceira coisa que eu venho fazendo, e essa também é nova, tá? Porque prospecção, eu comecei já fazendo prospecção e é uma coisa que funcionou muito bem e cada vez mais eu vejo da importância de ser constante na prospecção. Indicação foi uma coisa que eu fiz esse plano de indicação de forma mais recente, vamos dizer assim. Não é tipo assim, esse mês, o último mês, não. Mas é uma coisa mais recente, não foi desde quando eu construí a agência. E agora o terceiro é uma coisa ainda mais recente que eu venho fazendo e que eu vejo que tem um potencial gigantesco, que é o quê? Você criar parcerias estratégicas. E aí, esse tipo de parceria podem ser várias coisas, tá? Pode ser várias pessoas. E aí você tem que pensar de forma estratégica justamente para trazer esses parceiros. Vou dar um exemplo, tá? Eu, lá atrás, há muitos anos atrás, eu trabalhei numa agência e nessa agência eles eram focados apenas em contabilidade, eles atendiam apenas contadores. E aí eu cheguei lá e eu fiquei pensando, né, caramba, como que o cara consegue atender só contadores? Se você tentou prospectar contador, você vai ver que não é algo tão simples. E até mesmo atender o tráfego para contador é algo mais diferente também, assim. É um outro universo dentro desse universo de tráfego, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque não é algo fácil, não é algo simples. E aí eu entendi como que essa pessoa criou essa agência. Ela tinha um contato, e esse contato era uma pessoa que tinha parte da sociedade da agência dela, que era um mentor de contadores. Ou seja, esse mentor de contadores, ele tinha muitos alunos contadores. Então ele só indicava as pessoas para a agência que focava só em contadores. Logo, essa agência tinha muitos clientes de contadores, eles conseguiam aumentar o ticket médio lá para cima e tudo mais. Ou seja, isso é um ponto que eu tô te trazendo, que se você não pensar, você não refletir, você pode acabar perdendo várias oportunidades. Aqui eu tô te dando um exemplo prático do que eu vivi há alguns anos atrás e eu vi isso com os meus olhos. E aí tem várias parcerias que dá para você fazer. Várias e várias parcerias, tá? Um outro exemplo de parceria, eu, por exemplo, tenho uma parceria com uma pessoa que mora lá nos Estados Unidos e ela atende algumas empresas nos Estados Unidos e ela me indica clientes, eu atendo junto com ela ali clientes de tráfego pago. Ou seja, eu tô te dando outra para abrir sua visão. Porque às vezes a gente fica pensando que só dá para fazer de uma forma, mas tem várias formas. O que você tem que fazer é colocar sua cabeça para pensar e pesquisar também, utilizar IA para você chegar em mais pontos, em outras coisas que às vezes você não vai conseguir pensar sozinho. Mas isso é uma coisa que eu venho fazendo, eu não tenho só essa parceria, tá? Eu tenho algumas parcerias, mas é uma coisa que eu venho fazendo mais recentemente. Isso daqui é bem mais recente. Que foi justamente o que eu comecei a pensar, sabe? Caramba, eu tô prospectando, eu tô buscando indicação, mas será que tem alguma forma de eu conseguir talvez me conectar de uma forma mais rápida com determinadas pessoas? E aí eu comecei a pensar na parceria. E a parceria pode te ajudar justamente nisso. Por exemplo, você tem um amigo, você tem um primo que é contador, que tem contabilidade. Ele tem escritório de contabilidade, né? Ou de advocacia. Muito provável que essas pessoas, os donos dessas empresas, essa empresa, elas atendam. Chegou a nova novidade, agora você pode fazer parte da nossa área de membros, no qual você tem conteúdo totalmente diferenciado, como por exemplo, todas as reuniões de fechamentos que eu fizer daqui pra frente, você consegue assistir. Além disso, eu trago dicas e coisas do meu dia a dia que realmente vão mudar e fazer com que você consiga fechar grande parte dos seus clientes novos e conseguir se tornar um gestor de tráfego diferenciado. Outros negócios. Então, se ela atende outros negócios, consequentemente, ele pode ser um parceiro que vai te indicar e você pode recompensar ele. Lembra sempre, tá? O melhor elogio para adulto é Pix. Então você pode falar o que você quiser. Se no final das contas você não pagar, você não recompensar essa pessoa não vai querer ser sua parceira.
Não tem como. Agora, se ele vê, caramba, cada vez que eu indico um cliente, eu recebo tanto. Nossa, isso daqui tá rentável. Entendeu? Então, é isso que você tem que fazer. E construir parcerias estratégicas vai ser cada vez mais forte, cara. Vai ser cada vez mais forte. Pode parecer que não, mas é uma coisa muito forte. E eu tô te falando isso porque eu venho fazendo isso recentemente e vem sendo um canal extremamente proveitoso. Eu tô te trazendo esse ponto e realmente abrindo o jogo com você. Eu poderia ficar escondendo e não falar nada disso e só ficar recebendo novos clientes, ganhando novos clientes, conseguindo novos clientes. Mas o meu intuito aqui, eu já deixei bem claro isso. O meu intuito aqui não é simplesmente ficar, ai, não, eu quero fazer as coisas. Não, o meu intuito aqui é justamente ajudar você que está aí do outro lado a chegar mais longe, entendeu? Porque eu também já estive nesse lugar. E eu sei como às vezes um conselho, uma dica, algumas instruções pode fazer com que a nossa jornada seja acelerada de uma forma muito mais rápida. Então, cara, construa parcerias estratégicas, pense em coisas que dá pra você fazer com relação a parceiros. Muitas das vezes não vai ser óbvio, mas se você colocar na sua cabeça pra pensar, você também vai conseguir, tá? Agora eu vou falar outro ponto, que é outro canal que eu já consegui clientes também. E, assim, foi uma surpresa pra mim. Não é uma coisa que eu trabalho de uma forma tão forte, mas eu tento ser constante, que é com relação à produção de conteúdo. E quando eu digo produção de conteúdo, eu já vou ser bem sincero com você, tá? Esquece YouTube. Por que eu tô falando esquece YouTube? Porque o YouTube, ele vai ser pra você aqui, ó, agregar conteúdo e entregar valor pras pessoas. Dificilmente, mas dificilmente, tá? Eu tô falando dificilmente porque pode acontecer. Você vai conseguir algum cliente através do YouTube. Eu tô te falando isso porque eu tenho mais de 150 vídeos. Eu ensino sobre tudo aqui. Eu tenho conteúdos bem nichados. E eu nunca consegui um cliente vindo do YouTube. Nunca, nunca. Só vieram umas pessoas, inclusive, meio suspeitas e que queriam me dar golpe, tá? Então eu tô sendo bem transparente com você. Agora, se eu já consegui clientes pelo Instagram, inclusive se você não me segue, só você aqui na descrição e começa a me seguir, porque ali eu documento e mostro minha jornada, tá? Pra você estar mais próximo. Mas pelo Instagram eu já consegui clientes. Inclusive, um dos clientes com ticket médio mais alto foi através do Instagram. Eu sempre venho conseguindo clientes, é uma coisa constante ali no Instagram? Não, tô sendo sincero com você. Mas eu também não produzo tanto conteúdo no Instagram. Eu tento ser constante, produzir um conteúdo, aí às vezes eu fico uns dias sem produzir, aí eu produzo. Porém, é o que eu tô te falando, eu já consegui alguns clientes vindo do Instagram. Então, produzir conteúdo no Instagram é extremamente relevante. Eu tenho certeza que vai te ajudar e te ajuda também no seu posicionamento. Porque aqueles dois pontos, né? Tanto na parte de você conseguir novos clientes, mas também quando você tá numa reunião ou quando você está conversando com algum potencial cliente, você mostra o seu Instagram para ele e fala, cara, gostei do Instagram dessa pessoa. Ou confio mais nessa pessoa porque o cara produz conteúdo já há um tempo. Então, na parte de posicionamento, de branding, né, que a gente chama, de autoridade, é muito importante, mas muito importante mesmo. Ou seja, é imprescindível hoje, você fazer conteúdo, você produzir conteúdo no seu Instagram. Se você não faz isso, eu sinto lhe dizer, mas você está extremamente atrasado. Não é nenhum... tá um pouco... Não, está muito, mas muito atrasado. E como que você pode fazer isso? Vai ficando ansioso que vai resolver isso? Não. É você acordar amanhã ou já agora, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo, e você já produzir o seu primeiro conteúdo hoje, estruturar o seu Instagram, começar a fazer isso, porque, cara, isso é extremamente importante. Eu não tô falando aqui algo que, não, eu tô realmente te trazendo algo que funciona. Então, estrutura o seu Instagram com uma foto legal, com uma bio legal, com alguns destaques, com alguns posts ali. Vai te dar um trabalhinho no início, se você não produz, mas vai realmente te ajudar. Então, faça isso, porque com certeza vai te ajudar, tá? Depois, presta atenção, tá? A gente falou sobre plano de indicação, a gente falou sobre parceria... O segundo já foi parcerias? Não, prospecção, parcerias, produção de conteúdo e o quinto e último. E aí você vai entender por que esse é o quinto e último. É quando você começa a investir em tráfego pago. E por que eu tô falando isso, tá? Ronaldo, você já investe em tráfego pago para conseguir clientes? Não. Eu vou começar a fazer isso. E por que isso, tá? E agora eu vou te dar a dica de ouro para você não ficar queimando seu dinheiro também.
Porque para fazer isso, primeiro, você precisa investir uma boa grana em tráfego. Que muitas das vezes você não vai ganhar no primeiro mês. Na maioria das vezes você não ganha nem no primeiro mês. Vou te dar um exemplo, tá? Você investe R$2.000 em tráfego para conseguir novos clientes. E aí você fecha, vou dar um exemplo, tá? Você fecha um cliente de R$2.000. No primeiro mês você vai sair no 0 a 0. Você vai ganhar depois no LTV, porque você fecha um contrato com um cliente e aí esse cliente fica alguns meses com você e aí isso paga o tráfego que você gastou. Mas lembrando, você está investindo R$2.000 por mês. Num ano dá R$24.000. Se você está começando no tráfego, como que você vai investir R$24.000 no mês? Não faz sentido. Ainda mais porque você não sabe fazer reunião, você não tem proposta comercial, você não sabe como entregar, você não sabe como gerar resultado. A chance de você gastar dinheiro em tráfego e no final não ter resultado é muito, mas muito grande. Já é totalmente diferente com relação à prospecção, que você não gasta nada, não ser o seu tempo e você fecha o cliente e o dinheiro é todo para você. Entende? Então, essa é a diferença. Ronaldo, por que você ainda não investiu em tráfego? Cara, porque eu sou bem pé no chão, eu utilizei alguns canais e agora que eu estou buscando, tá? Eu vou entrar nessa parte, que eu vou começar a buscar para escalar, começar a ganhar escala de atender muitos clientes ou atender clientes com ticket médio maior e tudo mais. Aí sim faz sentido. Mas eu, por exemplo, já poderia ter começado a fazer isso já há um tempo, eu não fiz, porque eu estou explorando outros canais e estou buscando fazer isso da melhor forma. Mas, como eu falei, e aí, claro, quando eu começar a fazer, eu vou trazer isso para vocês também. Eu tô analisando de começar a fazer isso. Eu não sei se eu ainda vou contratar uma mentoria especificamente para isso, que eu sei que tem mentorias no mercado para isso, que inclusive já foi me oferecida. Mas eu tô analisando porque é uma decisão que você precisa tomar e é uma coisa que não dá para, por exemplo, você investir um mês simplesmente. Aí, por exemplo, você não atinge os resultados que você queria e você parar. Não, é uma coisa que você precisa fazer de forma constante, ou seja, vai um investimento. Entende? Um investimento que muitas das vezes você poderia estar investindo em outras coisas, ou em outras coisas que façam mais sentido para você, tanto pessoal quanto também da sua própria empresa. Então você precisa tomar essa decisão de forma muito assertiva, tá? Então, o que eu recomendo para você? Por último, depois que você passar por todos esses passos e estiver fazendo esses 4 canais que faz muito mais sentido e que você não precisa de investimento, né? Você foca em tráfego pago. Mas primeiro faz o óbvio. É só você fazer o arroz e feijão muito bem feito que vai dar muito certo. Se você não é inscrito, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.